Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo do Colégio Paulo I, do Clube de Física, e vamos a mais duas questões de eletrodinâmica da apostila de vocês. Questãozinha de número 3 diz o seguinte: calcule a quantidade de carga que atravessa a seção de um fio percorrido por uma corrente elétrica em função do tempo, representada pelo gráfico abaixo, nos três intervalos de tempo e calcule também a carga total por esse total que por esse condutor passa. Perdão. Bom, primeiro vamos definir os três intervalos de tempo, né? Então, o primeiro intervalo de tempo, ele começa em zero, aqui, né? Começa em zero, uma cor mais forte. Ele começa em zero e vai até 2 segundos. Esse é o primeiro intervalo de tempo. O segundo intervalo de tempo, ele começa em 2 segundos e termina em 4 segundos. E o terceiro intervalo de tempo, ele começa em 4 segundos e vai até 6 segundos. Ok? Depois de calculados os intervalos, nós calcularemos a carga total. Bom, o que nós sabemos já a respeito do gráfico de corrente elétrica? Olhando para os eixos, corrente elétrica em função do tempo. Que neste tipo de função, a área é numericamente igual à quantidade de carga. A área indica o valor, o mesmo valor numérico da quantidade de carga. Portanto, calculando a área, nós temos o valor da carga, ok? Então é isso que faremos. Primeiro passo, calcular a área do primeiro intervalo, começando no instante 0, terminando no instante 2 e sempre toda a área abaixo da função. Aqui está ela. Calculando a área deste triângulo, nós teremos o seguinte. Vamos chamar de área 1. Ok? De área 1. Nós temos um triângulo de base 2, altura 8, ó, altura 8, base 2, altura 8, e portanto a área dele vale base, que multiplica a altura dividido por 2, a área do triângulo. Tendo uma área de 8 unidades de área, seja ela qual for, nós sabemos que a quantidade de carga vale 8 coulombs, porque elas têm o mesmo valor numérico. Se nós calcularmos a área de número 2, né, ou seja, aquela área que começa no instante 2 e termina no instante 4, ou seja, ela tem todo esse quadrado, esse retângulo, perdão, aqui para ser calculado. Mas começando em 2 e terminando em 4, a base ainda vale 2. E a altura do retângulo vale 8, o que significa que esta área 2, calculada por base vezes altura, será igual a 2 vezes 8. Esta área vale 16 unidades de área. Sendo assim, a quantidade de carga a que ela se refere é de 16 coulombs. Perfeito. Bom, agora nós vamos para o terceiro segmento, que começa no instante 4 e termina no instante 6. E, portanto, é toda esta área da função até o eixo do tempo, aqui embaixo. Toda esta área nos interessa. Como é que nós calcularemos esta área? Esta figura é um trapézio e a sua área é calculada por base menor mais base maior, que multiplica a altura do trapézio dividido por 2. Então, nós podemos calcular assim, claro que sim. Então, vamos calcular a área 3. Área 3. Temos o seguinte. Área. Base menor. Lembre-se que no trapézio as bases são paralelas. Então, a base menor é esta aqui. Ó, esta aqui. Os dois lados paralelos. A base menor é esta. E ela começa em 0 e termina no valor equivalente a 4. Ali. Perfeito? Então, essa base menor, perdão, ela vale 4.
A base maior, ela começa aqui em 0 e termina lá no 8. Valendo 8. A altura vai no instante 4 até o instante 6, então ela vale 2. E tudo isso dividido por 2. A área dessa figura, simplificando o 2 com o 2, é 4 mais 8, 12 unidades de área. E, portanto, a quantidade de carga vale 12 coulombs. 12 coulombs. Feito? Ou nós podemos fazer esse cálculo de uma maneira um pouquinho diferente. Nós podemos calcular, se quisermos, é claro, dividindo a figura em duas. Ó, nós podemos calcular a área deste retângulo. Este retângulo ele possui base 2, altura 4 e, portanto, a área vale 8. Né? Esta área vale 8. E este triângulo, de altura começando em 4, terminando em 8, você tem uma altura que vale 4 unidades, e uma base que vale 2 unidades. Né? Então, nós temos como área base 2 vezes altura 4 dividido por 2, esta área vale 4 unidades. Somada a área do retângulo com a área do triângulo, o resultado é 12, ou seja, o resultado deve ser o mesmo. Perfeito? De qualquer maneira, nós temos a área 1 representando a quantidade de carga, 8 coulombs, a área 2 representando a quantidade de carga, 16 coulombs, e a área 3 representando a quantidade de carga de 12 coulombs. Total, 8 mais 12 dá 20, mais 16, 36 coulombs. Então, nós temos aí uma quantidade total de carga de 36 coulombs. Ok? É isto. Esse é o exercício número 3. Bom, agora nós vamos ao exercício de número 4. Vamos baixar um pouquinho aqui só. Pronto. Bom, então nós temos na questãozinha de número 4 é o seguinte. Calcule o número de elétrons que atravessa a seção transversal de um condutor que é percorrido por uma corrente de 1 ampere em 1 segundo. Repare, tendo a corrente de 1 ampere e o intervalo de tempo de 1 segundo, isso permite fazer o cálculo da quantidade de carga, sendo igual a corrente vezes intervalo de tempo, né, delta T, e, portanto, esta quantidade de carga vale 1 ampere vezes 1 segundo, que é 1 coulomb. Ok. Mas cuidem com a pergunta. A questão não pediu a quantidade de carga, ela pediu o número de elétrons. A partir daí, nós temos a quantidade de carga definida pelo número de elétrons que multiplica a carga elementar. Ou seja, 1 coulomb é igual, 1 coulomb é igual ao número de portadores de carga, no caso dos elétrons, que multiplica 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs de carga. Então, observe que simplificando a unidade coulomb, nós ficamos com o valor absoluto do número de elétrons, número de portadores. E este número será calculado por 1 sobre o 1,6 vezes 10 na menos 19, que multiplicava o n e vai dividir lá do outro lado. Né? 1,6 vezes 10 na menos 19, passou dividindo. 1,6 vezes 10 na menos 19. Beleza. Resultado desta conta. 1 dividido por 1,6. 0,625. 10 na menos 19. Sobe, invertendo o sinal de expoente. 10 na 19 positivo. E aí, claro que resolvendo esta anotação, nós chegamos ao valor n igual a 6,25, que multiplica 10 na potência 18. É isto.
Esta é a resolução da questão de número 4 da apostila de vocês. Ok? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.